Olá, tudo bem? Me chamo Paulo e seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a sepse. Por que é importante falarmos sobre ela? A sepse é uma das principais causas de morte no mundo, levando a óbito milhões de pessoas todos os anos. Por isso, é urgente falarmos sobre tudo o que há de mais fundamental, atualizado e importante sobre a sepse. Atenção máxima, este conhecimento pode literalmente salvar vidas. O que é a sepse? Sepse é definida como uma disfunção orgânica potencialmente fatal, resultante de uma resposta desregulada do corpo a uma infecção. Ou seja, não é apenas a infecção em si, mas a forma como o nosso organismo reage a ela, desencadeando uma cascata inflamatória que pode levar ao colapso de múltiplos órgãos. A definição mais recente, segundo o Consenso Internacional Sepsis 3, enfatiza que basta a suspeita de infecção com disfunção orgânica aguda para caracterizar a sepse, abolindo o conceito de sepse grave. É de extrema importância diferenciar sepse de choque séptico. Mas Paulo, não é a mesma coisa não? Não, vem cá que eu te explico. Sepse é uma resposta inflamatória sistêmica grave do organismo a uma infecção, levando à disfunção de um ou mais órgãos. Choque séptico é a forma extrema da sepse, na qual a queda perigosa da pressão arterial, choque e falência orgânica, mesmo após reposição adequada de líquidos, representando risco muito elevado de morte. Sepse, definida como uma síndrome clínica, caracterizada por uma resposta desregulada e potencialmente letal do hospedeiro à infecção, culminando em disfunção orgânica aguda. Utiliza-se frequentemente o score SOFA para identificar a gravidade da disfunção de órgãos e prognóstico. Em termos fisiopatológicos, a sepse representa uma combinação de processos inflamatórios, imunológicos, vasculares e metabólicos, que afetam negativamente o funcionamento de múltiplos órgãos. Já o choque séptico, ele é conceituado como um subconjunto de pacientes com sepse, que apresentam anormalidades circulatórias, celulares e metabólicas intensas, causando hipotensão arterial persistente, mesmo após reanimação volêmica adequada, e aumento dos níveis de lactato sérico, indicando hipoperfusão tecidual crítica. O choque séptico é, portanto, a manifestação mais grave do espectro séptico, com mortalidade significativamente maior devido à profundidade da disfunção hemodinâmica e metabólica. A hipotensão, considerado diagnóstico de choque séptico, é definida pela necessidade de vasopressores para manter uma pressão arterial média PAN maior ou igual a 65 mm de mercúrio, apesar de reposição volêmica adequada. Ou seja, se após hidratação o paciente ainda precisa de vasopressores para manter a PAN nesse valor mínimo, caracteriza-se choque séptico. Além disso, frequentemente a níveis séricos elevados de lactato, maior do que 2 mmol por litro, indicando hipoperfusão tecidual. Tá, mas como eu calculo essa PAN aí? É simples, a forma que vamos utilizar é PAN é igual a PAS mais 2 vezes PAD dividido por 3. Paulo, não quero ficar nessa aula de matemática não, calma que eu vou te explicar na prática. Se meu paciente apresenta PAS, pressão arterial sistólica de 120 mm de mercúrio, e PAD, pressão arterial diastólica de 70 mm de mercúrio, vamos colocar na fórmula. PAN é igual a 120 mais 2 vezes 70 dividido por 3. Primeiro fazemos essa multiplicação aí, fica 120 mais 140 dividido por 3, que no final vamos ter 86,7 mm de mercúrio. Esse paciente tem uma pressão boa, acima de 65 mm de mercúrio, logo ele não está em choque séptico, entendeu? Lembrando que ele não precisou de vasopressores para manter a pressão dele nesse patamar, tá ok? Vamos prosseguir. A mortalidade da sepse é de cerca de 10 a 30% e do choque séptico chega a ser de 40 a 60% ou até mais. Então vem cá, Paulo, olha, eu sei que o choque é mais grave do que a sepse sem choque, certo? Certo, mas por que ela tem uma mortalidade maior? Até esse momento do vídeo, você sabe que choque séptico é uma progressão da sepse marcada por hipotensão persistente, mesmo após reposição adequada de fluidos, e hipoperfusão tecidual, o que leva a uma série de consequências que aumentam drasticamente a mortalidade. Hipoperfusão persistente. O choque séptico causa diminuição crítica do fluxo sanguíneo para órgãos vitais, cérebro, rins, coração, fígado, pulmões, resultando em hipóxia tecidual, e, por consequência, lesão e disfunção desses órgãos. Essa hipóxia observamos no oxímetro,
e da gasometria. O oxímetro nos mostra a saturação periférica de oxigênio e a gasometria é um examezinho que a gente colhe lá na artéria para a gente ver saturação de oxigênio, lactato, bicarbonato e outros. Quando voltamos para o oxímetro, vamos ver saturação de oxigênio menor do que 94, já sugere alerta para possível hipoxemia. Disfunção cardiovascular grave. Mesmo com o uso de vasopressores, a capacidade do sistema cardiovascular de manter uma perfusão adequada aos órgãos está profundamente prejudicada. Disfunção metabólica sistêmica. O aumento do lactato sérico indica metabolismo anaeróbico dos tecidos, refletindo gravíssima hipóxia. Isso contribui para agravamento do quadro clínico e piora do prognóstico. Risco aumentado de falência de múltiplos órgãos. Quanto mais órgãos falham, maior o risco de morte. No choque séptico, a falência múltipla é muito mais comum. Inflamação sistêmica descontrolada. A resposta inflamatória exacerbada no choque séptico pode levar ao dano endotelial, ativação de cascata de coagulação, chamada coagulação intravascular disseminada (CIVD), e imunossupressão tardia, tornando o paciente mais vulnerável a infecções secundárias e complicações. Nos critérios laboratoriais, vamos usar o Score-SOFA. O Score-SOFA é uma ferramenta utilizada em unidades de terapia intensiva para avaliar e acompanhar a gravidade da disfunção de órgãos em pacientes críticos, especialmente em casos de sepse. Quanto maior o score, maior a gravidade da falência orgânica e o risco de mortalidade. Aquele prognóstico que eu te falei lá atrás, se lembra? O objetivo dele é fazer o quê? Quantificar a gravidade da disfunção orgânica, monitorar a evolução clínica ao longo da internação, auxiliar na definição e prognóstico da sepse. Como é que ele funciona? Ele vai avaliar 6 sistemas orgânicos principais: respiratório, PaDO2 e FiDO2, coagulação, as plaquetas, hepático, bilirrubina, cardiovascular, PAN e uso de vasopressores, neurológico, escala de Comas de Glasgow, renal, creatinina e débito urinário. Cada sistema é pontuado de 0 a 4, conforme o grau de disfunção, sendo 0 normal e 4 falência grave. A soma dos pontos de todos os sistemas fornece o Score-SOFA total, variação de 0 a 24. Eu criei um mnemônico para te ajudar a lembrar esses critérios. Rita conheceu Henrique caminhando na rua. Interpretação do SOFA, vamos lá. Aumento de 2 ou mais pontos indica disfunção orgânica aguda, critério para diagnóstico de sepse. Quanto maior o SOFA total, maior o risco de mortalidade. A avaliação pode ser repetida periodicamente para monitorar a resposta ao tratamento. Exemplo prático: se um paciente apresenta PaDO2 e FiDO2 de 120, ganha 3 pontos. Plaquetas de 90.000, 2 pontos. Bilirrubina de 3, 2 pontos. Uso de vasopressor, ou dopamina, ou dobutamina, noradrenalina. Nesse caso ele está usando noradrenalina, de 0,2, 4 pontos. Glasgow 10, 2 pontos. Creatinina de 1,8, 1 ponto. Score-SOFA total de 14. Esse valor representa disfunção grave de múltiplos órgãos e alto risco de mortalidade. Prognóstico ruim. O Score-SOFA é um instrumento essencial na avaliação e monitoramento de pacientes graves, quantificando as falências de órgãos e ajudando na tomada de decisões clínicas, principalmente na sepse. Valores mais altos indicam um pior prognóstico. Aproveita aí, tira um print dessa tela e dessa outra tela que tem informações bem importantes para se guardar. Vamos lá que estamos quase no final da parte 1. Aguenta só mais um pouquinho. Epidemiologia. Porque o mundo precisa se preocupar. A cada ano, quase 50 milhões de casos de sepse são registrados globalmente, resultando em até 11 milhões de mortes, 1/3 de todas as mortes durante internações hospitalares. Só nos Estados Unidos são 1,7 milhão de casos ano, sendo ainda a condição que mais consome recursos hospitalares, inclusive pela sobrevida pós-sepse, acompanhada de sequelas físicas, cognitivas e psicológicas graves. Acabamos a parte 1. Na parte 2, vou te explicar a etiologia, fisiopatologia, todos os outros scores, ferramentas que o profissional usa para identificar a sepse, tratamento, prevenção, sequelas e um resuminho de tudo que você precisa ficar sabendo. Muito obrigado por assistir até aqui. Curte, comenta, compartilha e, por gentileza, se inscreve no canal para você não perder nada e se juntar a essa família que ama aprender. Tá certo? Tchau, tchau. Até logo.